Olá, queridos irmãos e irmãs. Você consegue compreender aquele trecho da Bíblia que diz que Deus endureceu o coração de Faraó? Será que Deus, que é chamado na Bíblia de santo, de justo, de amoroso, iria fazer um homem pecar para cumprir os seus propósitos? Eu sou o presbítero André Sanches do blog esboçandoideias.com. Vem comigo que hoje eu vou te explicar exatamente o que significa e o que não significa essa questão de Deus endurecer o coração de Faraó. Vamos até a minha lousa de explicações? Vamos lá? A pergunta de hoje completa da nossa leitora é a seguinte: apesar de ver claramente na Bíblia que o Faraó tinha o coração muito duro, fica um pouco confusa quando a Bíblia diz que em um determinado momento ele queria libertar o povo israelita e Deus endureceu o coração de Faraó. Nesse caso, Deus não interferiu no livre-arbítrio da pessoa. E por que Deus fez isso? Muito obrigado, irmã. Uma dúvida muito interessante. Eu queria incentivar você que está assistindo esse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Eu queria dizer uma coisa a você. Não existe dúvida boba. As dúvidas, elas precisam ser sanadas. E o estudo bíblico serve para isso. Então, aproveite esse espaço. A sua dúvida pode virar o próximo vídeo aqui do nosso canal. Queridos irmãos, vamos começar aqui lendo um texto que fala a respeito de Deus endurecendo o coração de Faraó, mencionado aqui na pergunta da nossa leitora. Êxodo 10, versículo 20 diz o seguinte: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Queridos irmãos, essa questão de Deus endurecer o coração de Faraó causa um nó na cabeça de muitos estudantes, porque ela leva pelo menos há algumas perguntas e eu vou colocar uma delas aqui para você. Deus faz as pessoas pecarem para cumprir os seus propósitos? Será que o Senhor faz isso? Pois parece que Deus faz isso realmente quando o Faraó quer deixar ir o povo e Deus endurece o seu coração. Mas vamos entender isso a partir de agora. Fique comigo até o final desse estudo, porque o estudo está denso, está profundo e nós vamos então entender essa questão da forma correta. Em primeiro lugar, nós vamos entender a dureza do coração do Faraó. E é nesse momento que você precisa se inscrever aqui no canal. Olha só, todos os dias às 15 horas, segunda a sexta, 15 horas, tem estudo novo aqui no canal. Claro, quem está inscrito vai ter essa prioridade de receber as notificações. Faça parte então desse canal, tudo gratuito aqui para você, é estudo bíblico puro. Vamos entender então a dureza do coração do Faraó. Podemos perceber que diante das pragas enviadas por Deus ao Egito, o próprio Faraó endureceu o seu coração por 6 vezes. Isso mesmo, Êxodo 7:13, 7:22, 8:19, Êxodo 8:32, Êxodo 9:7 e Êxodo 9:34. Por 6 momentos o Faraó, então, com o coração endurecido, olha para as pragas e não dá a mínima para elas. Ele sofre sim, junto com o seu povo, mas ele simplesmente não permite que o povo israelita seja liberto. Então observe bem, porque isso é importante. Vamos observar um desses 6 momentos de Faraó. Êxodo 9:34, que diz o seguinte: tendo visto o Faraó que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar. Observe bem isso que é importante. Faraó tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Então observe bem que nós temos aqui em 6 momentos o próprio Faraó pecando, endurecendo o seu coração e desobedecendo a ordem de Deus de deixar ir os filhos de Israel. O que isso mostra para nós? Mostra o nível de maldade desse tirano, que mesmo vendo claramente a mão de Deus agindo, não reconhecia Deus. Preste bem atenção nisso. Ele não reconhecia Deus, pois confiava em seus deuses e também se considerava ele próprio um deus. Eu não sei se você sabia disso, mas o Faraó era considerado também um deus. E como um deus iria se dobrar a outro deus, de fato temos aqui um homem de muito orgulho, um homem com um coração extremamente pecaminoso. Mas na sequência, queridos, nós temos mais 3 pragas. E nessas próximas 3 pragas, que são
das chagas, dos gafanhotos e das trevas, nós observamos que Faraó sente o poder de Deus e dá certos sinais de que iria libertar o povo israelita. Porém, nós observamos na narrativa que Deus, então, endurece o coração do Faraó, conforme está em 3 textos ali em Êxodo, Êxodo 9:12, Êxodo 10:20 e Êxodo 10:27. Somente então na última praga, Faraó libertou definitivamente os israelitas, conforme está em Êxodo 12, de 29 a 36. Bom, temos aqui então um primeiro apanhado, um resumo da história de Êxodo, mostrando então que 6 das pragas, Faraó endurece o próprio coração. Depois, em 3 delas, ele parece ali querer libertar o povo e Deus endurece o seu coração. E somente então na última praga ele liberta o povo. Passamos agora então a entender qual o significado dessa frase no texto que aparece em 3 textos. Deus endureceu o coração de Faraó. Então fique comigo que agora vem uma parte densa de estudo que você precisa entender bem. Mas antes, queridos, um recado rápido para você. Você gosta de estudar a Bíblia? Se você quer participar comigo desse desafio de estudar a Bíblia de Gênesis Apocalipse, isso mesmo, inteira, em videoaulas e com tira dúvidas diretamente comigo pelo WhatsApp, aqui no primeiro comentário tem uma aula gratuita para você assistir e ver se você gosta. Gostou? Quer participar do desafio? Aí você se inscreve, é extremamente acessível. Eu tenho certeza que Deus está te chamando para estudar mais a palavra de Deus. Vamos lá então, primeiramente, entender o que não é. O que não é esse endureceu o coração de Faraó. Gente, muitas pessoas têm e fazem uma grande confusão com essa questão. Então vamos entender o que não é. Alguns entendem erroneamente que Deus obrigou o Faraó a fazer algo que era pecado. No caso, ir contra a própria ordem dele, do próprio Deus, no próprio Deus mesmo, de libertar os israelitas. Ou seja, na mente dessas pessoas, Deus mandou o Faraó libertar o povo, Faraó queria libertar o povo, ou seja, fazer a vontade de Deus, mas o próprio Deus não permite que Faraó liberte o povo. Confuso, não é verdade? Sim, queridos, bastante confuso. E, de fato, isso fere um princípio bíblico ensinado, por exemplo, lá em Tiago 1,13, que diz o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Então nós observamos aqui no texto de Tiago que Deus não faz tentações para as pessoas caírem em pecado. Logo, queridos irmãos, podemos compreender que lá, quando Deus endurece o coração de Faraó, não se trata de Deus estar fazendo o Faraó pecar para cumprir os seus propósitos, ou seja, de Deus estar ali de alguma forma incentivando o pecado de Faraó. Sabemos, queridos, que a tentação sempre tem o objetivo de fazer as pessoas pecarem e Deus não promove tentações na vida das pessoas. Você lembra bem o primeiro texto que nós lemos? Aliás, o segundo texto que nós lemos, onde nós mostramos ali que Faraó endureceu o seu coração e pecou. Logo, queridos, não tem como o próprio Deus fazer o Faraó pecar, né? Deus dar uma ordem para Faraó libertar o povo e ao mesmo tempo não permitir que ele realize essa ordem, ok? Mas aí fica uma pergunta que eu tenho certeza que está na sua mente agora. O que Deus fez então? Eu vou te explicar a partir desse momento. Queridos, nós temos aqui um conceito da teologia que vai nos ajudar a explicar essa questão. E esse conceito é chamado de graça comum. O que é a graça comum? Eu vou te explicar. Nós temos 2 tipos de graça. A graça salvadora, que é aquela graça que Deus derrama sobre as pessoas e elas então têm fé e elas então são capacitadas a crer no Senhor Jesus Cristo e ser salvas. A graça salvadora, essa recai sobre os eleitos de Deus. Mas nós temos uma outra graça que a Bíblia nos apresenta também, que é a graça comum. A graça comum é a graça de Deus que é derramada sobre maus e bons. Ela permite que mesmo as pessoas más tenham algumas boas atitudes. Por exemplo, você pode ver o maior criminoso do mundo, ele consegue, por exemplo, amar os seus filhos. Ele consegue, por exemplo, fazer coisas boas para sua família. Em alguns momentos da sua vida, ele consegue realizar atos positivos. E por que ele faz isso mesmo sendo um criminoso? Porque existe ali vestígios, olha só,
mesmo os maus têm vestígios de boas dádivas de Deus em suas vidas, que permitem esses vestígios que eles ajam em certos momentos da forma correta. Essa é a graça comum. Observe aqui um exemplo de um ensino a respeito dela em Mateus 5,45, o ensino de Jesus. Porque ele, diz Jesus, está falando de Deus, faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus Cristo está falando aqui da bondade de Deus até mesmo para os maus. Bom, entendemos aqui esse conceito de graça comum. O que acontece então com Faraó, irmãos? Deus retira de Faraó qualquer aspecto de sua graça comum que ainda poderia lhe dar a possibilidade de enxergar o que Deus estava fazendo. Olha só, preste bem atenção nisso. Quando Deus retira de Faraó o pouco da sua graça que ainda poderia ou sensibilizava o Faraó a enxergar a mão do Senhor, o Faraó fica totalmente entregue a si mesmo. E o que significa totalmente entregue a si mesmo? Lembra das 6 primeiras pragas? O Faraó já tinha um coração totalmente duro. Faraó, então, é entregue totalmente ao seu coração maligno, que já era totalmente endurecido pelo mal. Nós vemos algo parecido aqui na palavra de Deus, lá em Romanos 1,24, onde Deus entrega pessoas que têm o coração totalmente endurecido aos seus próprios corações pecaminosos. Ou seja, Deus retira esse aspecto da sua graça comum e essas pessoas então ficam 100% entregues aos seus corações malignos em determinados momentos da sua vida. Observe Romanos 1,24 que diz o seguinte: por isso Deus entregou, observe bem essa palavra, tais homens, né? Paulo está falando de homens malignos ali, a imundícia, pelas concupiscências, né? Ou seja, desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. O que significa isso, queridos irmãos? Significa que um dos maiores juízos que Deus pode derramar sobre homens é quando simplesmente retira deles qualquer aspecto restante da sua graça e os entrega totalmente a si mesmos. O que acontece na vida desses homens quando isso é permitido por Deus? Eles entram numa vida de pecado extremamente grande, não porque Deus está fazendo com que eles pequem, mas porque os seus próprios corações já são pecaminosos e já pecam. E um coração desse jeito tem a tendência de pecar cada vez mais. Então, quando nós olhamos para Faraó, o coração de Faraó naquele momento chegou a um endurecimento total quando Deus o entrega 100% a si mesmo. Faraó, então, que confiava nos seus deuses e em si mesmo, ele não consegue ver qualquer vestígio de Deus, ele não consegue reconhecer a divindade do Senhor. Ele, então, simplesmente age de forma pecaminosa e não deixa ir o povo. E aí você deve estar se perguntando o seguinte agora: mas presbítero, por que Deus fez isso? Isso parece extremamente drástico. É verdade, mas observe aqui em Êxodo 10, versículo 1 e 2, onde Deus ali, quando chama Moisés e explica a respeito dessa missão, o que o Senhor diz a Moisés? Disse o Senhor a Moisés: vai ter com Faraó, porque ele endureciu o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles, e para que contes a teus filhos e os filhos de teus filhos como zombei dos egípcios, e quantos prodígios fiz no meio deles, e para que saibais que eu sou o Senhor. Em outras palavras, queridos irmãos, Deus tinha como objetivo demonstrar sua grandeza e derramar juízo sobre o Egito, principalmente sobre as suas lideranças malignas. Isso aqui que Deus fez, endurecer o coração de Faraó, retirar dele a sua graça totalmente naquele momento, foi uma ação de juízo contra Faraó, seus oficiais e os próprios egípcios. É preciso entender que mesmo quando os maus são deixados por Deus à mercê dos seus próprios corações malignos, eles não conseguirão frustrar os planos de Deus. Antes receberão em si mesmos a justiça de Deus
como punição, assim como ocorreu com o faraó. E é importante observar aqui, queridos irmãos, que não há qualquer injustiça da parte de Deus, porque qualquer movimento de Deus em favor do ser humano sempre é pela sua graça e não por méritos. Se Deus retirasse totalmente a sua graça desse mundo, a sua graça comum, certamente, queridos irmãos, ele não estaria fazendo nenhum mal com isso, nenhuma injustiça, porque seria uma punição para nós mesmos. Mas Deus é bom e ele mantém essa graça agindo no mundo, né? E ele restaurará esse mundo no final, e essa graça ficará, obviamente, somente a graça salvadora, somente para os eleitos do Senhor. Mas, queridos irmãos, em alguns momentos Deus faz justiça no meio da terra. E tem uma frase de um teólogo muito famoso, João Calvino, que diz o seguinte: quando Deus quer punir uma nação, ele lhes dá líderes corruptos e iníquos. E foi exatamente o que aconteceu com Faraó e com o Egito. Queridos irmãos, Deus endureceu o coração do Faraó. Significa exatamente isso. Como se Deus tirasse totalmente as rédeas que mantinham ali Faraó em certo momento, né, podendo fazer o bem. Deus tirou essas rédeas e ele então vira como um cavalo maluco, se debatendo e fazendo todo tipo de loucura. Espero que você tenha compreendido. Inscreva-se no nosso canal, aproveite os conteúdos, vou deixar mais vídeo aqui para você assistir, crescer no conhecimento do Senhor. Pegue mais 10 minutos do seu tempo, cresça mais um pouquinho, isso é bênção. Até o próximo estudo, fica com Jesus.